Muito bem, graça e paz, como vai você? Espero que muito bem. Estou muito feliz de poder gravar essa revisão de aula, né? Essa é a nossa segunda revisão de aula. Eu espero que a primeira tenha ajudado a você a compreender com mais clareza, né, o conteúdo da revista. Na semana passada, nós estudamos sobre Estevão, né, em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7. E agora nós continuamos em Atos capítulo 8. Se você ainda não viu o vídeo sobre Estevão, tem aqui no canal, você pode procurar, tá bom? Estudo sobre Estevão. O nosso estudo está baseado aqui na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira, uma revista muito boa, mas lembrando que o nosso estudo está indo um pouquinho ainda além da revista, né? Nós estamos aproveitando o conteúdo da revista e fazendo algumas adaptações para a nossa realidade, né? E também buscando expor um pouco mais o texto e trazer o texto também para dentro daquilo que nós estamos vivendo e trazer aplicações práticas, principalmente para as nossas vidas. Vamos já então colocar aqui a nossa tela de estudo. Vamos dar início ao estudo de hoje. Nós vamos falar então hoje sobre a dispersão da igreja e a proclamação do Evangelho. Eu quero convidar você a nós fazermos aqui uma revisão daquilo que nós falamos na aula sobre Estevão, né? O estudo sobre Estevão. Você deve se lembrar que nós estudamos sobre Estevão, né? O primeiro mártir cristão, e nós dividimos aqui em pelo menos 3 pontos. O primeiro deles era quem era Estevão, e nós aprendemos que é um homem cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. Aprendemos o que a defesa de Estevão nos ensina, né? O que traz para nós os dias de hoje como ensinamento. E nós aprendemos que diante da defesa de Estevão, os que rejeitam Jesus também rejeitam os seus seguidores. Então, é perfeitamente aceitável nos dias de hoje nós entendermos que aqueles que seguem a Jesus, por causa de seguirem a Jesus, simplesmente por esse fato, eles serão também perseguidos e rejeitados. Assim aconteceu com Estevão. Aprendemos com Estevão também que a adoração a Deus está além da lei de Moisés, porque Estevão, na sua defesa, deixa isso muito claro. Nós aprendemos também que a adoração a Deus está além do templo, né? Os fariseus, então, estavam errados, mais uma vez, e eles se colocaram contra Deus, rejeitando Jesus e os seus enviados. Acusaram Estevão de herege, mas eles próprios estavam profanando a verdadeira fé e missão de Deus. Em último lugar, o que a morte de Estevão, né, significa ou representa para a igreja também. A morte de Estevão representa que um mundo imerso no pecado e engano naturalmente rejeitará a verdade de Deus. As afrontas e perseguições sempre farão parte da história da igreja enquanto ela anunciar o nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre a dispersão da igreja após a morte de Estevão e os seus desdobramentos na fé cristã. Quero convidar você primeiro a nós orarmos ao Senhor, pedir para que o Senhor nos oriente nesse tempo de estudo. Peço a você que, se ainda não fez, separe o seu caderno de anotações, deixe o seu caderno de anotações, vai anotando tudo aquilo que você acha importante, deixe a sua Bíblia aí, vai acompanhando a leitura, marque também na sua Bíblia, porque, como eu disse na outra aula, quando você observa, ouve com atenção, anota, mas também se empenha para colocar em prática, a sua retenção do conteúdo é muito maior, e o meu desejo é que você de fato viva a palavra de Deus para a glória dele, tá bom? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te agradecer por este tempo tão precioso, Deus, e essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Eu peço a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos fazer entender aquilo que é a vontade do Senhor, e que nós consigamos entender com clareza a Tua palavra, ó Pai, mas que nós também consigamos colocar em prática, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude, então, a compreender esse estudo, que seja um tempo proveitoso, que nós consigamos fazer as anotações, abordar todos os assuntos que sejam necessários, mas, acima de tudo, nós pedimos, Deus, é que nós consigamos colocar mesmo em prática aquilo que nós temos aprendido. Esse conhecimento não fique apenas guardado na nossa mente, mas ele venha para a prática das nossas vidas, de tal forma que as pessoas enxerguem o caráter de Cristo Jesus em nossas vidas e, através disso, elas possam louvar ao Teu santo e poderoso nome, reconhecer a Ti como único Senhor da vida delas, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Aqui nós vamos passar uma breve revisão sobre os pontos dessa aula, tá bom? Em primeiro lugar, nós vamos observar a dispersão da igreja. Essa dispersão da igreja, nós vamos observar ela em duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva dos fariseus, religiosos daquele tempo, o que a perseguição significava para eles, porque essa perseguição era importante para eles. E, em segundo lugar, a perseguição do ponto de vista divino e missionário, o quanto isso foi importante na história da igreja e como essa perseguição estava dentro do projeto de Deus para que todos conhecessem a palavra de salvação, conhecessem as boas novas do Evangelho, tá bom? E em segundo lugar, a segunda parte da nossa revisão, nós vamos falar da proclamação do Evangelho, que inclusive é o tema que a revista traz no estudo, tá bom? E dentro da proclamação do Evangelho, nós vamos ter aqui 3 subpontos, que são, nós vamos observar como eles pregavam a palavra por onde passavam, nós vamos observar a fase em que o Evangelho desbanca também o misticismo e também quando o Evangelho chega ao primeiro gentio, pelo menos como relatado aqui na Bíblia, né? A introdução do nosso estudo. Como resultado imediato da morte de Estevão, se inicia a perseguição contra a igreja. Agora, não é mais afrontas pontuais e repreensões somente aos apóstolos, mas sim a todos os cristãos. Os cristãos são considerados grande ameaça e deveriam ser destruídos a exemplo de Estevão. Estamos em um dos pontos mais decisivos de Atos da história da igreja, quando ela deixa de ser uma seita judaica e se torna um movimento de projeção mundial, levando a mensagem do Evangelho às nações. Na grande comissão, como lemos em Mateus capítulo 28, versos 19 e também lá em Atos, capítulo 1, verso 8, o Senhor havia convocado que a igreja fosse às nações, mas houve um mal-entendido e se imaginou que deveriam esperar até que as nações viessem à igreja, algo que os crentes judeus relutavam em fazer, pois os gentios eram considerados um povo impuro. Com isso, Deus simplesmente permite uma grande perseguição, como nós lemos a partir de Atos capítulo 8, verso 1, forçando os crentes a fugir para as nações vizinhas. Então até aqui nós entendemos que a igreja de Cristo está concentrada em Jerusalém. E essa perseguição então faz com que a igreja saia de Jerusalém, cumprindo assim a ideia de Cristo, né, a promessa de Cristo, a ordenança de Cristo na grande comissão, no texto de Mateus capítulo 28, versos 19, mas também a promessa de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8, que nós vamos observar daqui a pouco. Falando sobre a dispersão da igreja, vamos observar então essa dispersão da igreja, a perseguição da igreja do ponto de vista dos fariseus religiosos. Atos capítulo 8, verso 3, você vai ler o seguinte na sua Bíblia. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, na cabeça de Saulo, deveriam os cristãos serem perseguidos, eles deveriam ser destruídos. Então, essa era a ideia de Saulo ali com essa perseguição. Os fariseus religiosos, então, sobre a representação de Saulo, se veem na obrigação de adotar uma dura postura contra os cristãos. Na concepção dos fariseus, era inadmissível que o Messias tão prometido tenha sido crucificado e humilhado. Para eles, de fato, Jesus não era o Messias. Nós observamos que, através da leitura desses fariseus religiosos do Antigo Testamento, uma leitura distorcida, como nós observamos quando Estevão desbanca essa leitura, né, na sua exposição, eles compreendiam e esperavam que o Messias seria um guerreador, alguém que pegaria em armas, alguém que libertaria provavelmente Israel naquele tempo do jugo, da opressão de Roma, por exemplo, né, do Império Romano. Então, como Jesus era justamente o oposto dessa imagem de Messias que eles esperavam, eles rejeitaram Jesus. Eles esperavam um Messias guerreador. E o Senhor Jesus fazia o quê? O Senhor Jesus lavava os pés dos discípulos. O Senhor Jesus, ele ensinava a amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus traz a verdadeira aplicação da palavra de Deus. E isso irritava profundamente os fariseus. E muitos daqueles fariseus que faziam uma leitura equivocada da Sagrada Escritura. Então, por causa de todos esses fatores aí e outros mais, eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como Messias e também, obviamente, rejeitavam
os seus seguidores. Então, em sua visão, Jesus era um maldito e seus seguidores mereciam o mesmo destino de Estevão. Nós devemos nos lembrar que a morte por cruz naquele tempo era para as piores pessoas daquela sociedade, né? Considerada a pior morte, um motivo de maldição, algo ruim, ser uma pessoa crucificada. Então, o Senhor Jesus Cristo, morrendo ali crucificado, para eles era então mais um motivo de eles rejeitarem e odiarem ao Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam que ao perseguir os cristãos estavam, na verdade, prestando um grande serviço ao judaísmo e também a Deus, né? Então, Paulo estava certo na sua cabeça que perseguindo os cristãos, ele estava, na verdade, fazendo um favor a Deus. Então, na perspectiva do judaísmo, na perspectiva de Saulo, essa perseguição ela era correta. Na cabeça deles, essa perseguição era algo excelente, eles estavam fazendo a melhor coisa com essa perseguição. Muito bem. Mas, continuando, nós vamos observar aqui, nesse ponto, a perseguição do ponto de vista divino e também missionário. Nós vamos observar como essa perseguição ela é importante dentro da história da igreja, né? Na realidade, um divisor de águas dentro da história da igreja também. Os textos de referência são Atos capítulo 8, verso 1, né? Quando começa a perseguição, diz que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também Samaria. O verso 4 diz o seguinte: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, com essa perseguição, as pessoas começaram a sair de Jerusalém e pregar a palavra de Deus por toda aquela região além de Jerusalém. Do ponto de vista missionário e divino, o que faltava à igreja de Jerusalém... Tô gago, hein? Do ponto de vista missionário e divino, o que faltava à igreja de Jerusalém era justamente ser dispersa. Do contrário, se tornaria com o tempo apenas mais uma seita judaica. Com a perseguição encabeçada por Saulo, foi possível à igreja entender a sua missão de levar o evangelho até os confins da terra, cumprindo a promessa de Jesus, como descrito em Atos capítulo 1, verso 8. Lembra o Senhor Jesus Cristo dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora me diga uma coisa: como a igreja concentrada em Jerusalém, apenas em Jerusalém, ela pregaria em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra? Então a perseguição vem como algo necessário para fazer com que esse povo de fato entendesse o propósito de Deus, que era de não uma igreja parada, uma igreja contida, fechada, um clube de pessoas, mas a igreja dos chamados para fora. Inclusive o sentido da tradução de igreja, né? Chamados para fora. Lembra do estudo que nós fizemos da palavra, eclesia e outras? Chamados para fora, né? A igreja chamada para fora, a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho, transmitir a palavra de Deus aos outros, né? Continuando, a perseguição também, ela contribuiu para algo mais, né? A perseguição também fez com que os judeus, que já eram de outros locais e estavam em Jerusalém desde o Pentecostes, retornassem às suas terras anunciando o evangelho. Vou explicar isso para você com mais calma no próximo slide, tá bom? Mas ela também contribuiu para que o evangelho chegasse aos gentios. A perseguição também abriu os olhos da igreja quanto aos gentios, pois através da pregação de Filipe, um eunuco etíope se converte e é batizado. Este se torna o primeiro gentio a receber as boas novas. Esse acontecimento aponta para as promessas de Deus a Abraão, como descrito em Gênesis capítulo 12, verso 3. Em ti farei benditas todas as nações da terra, pois através de Jesus, agora o reino de Deus também chega aos gentios. Então olha só que bênção, essa perseguição do ponto de vista divino e missionário foi algo excelente, algo extraordinário, porque fez com que a igreja se movesse, a igreja saísse de Jerusalém e olhasse para fora, olhasse de fato para os confins da terra. E aqui a história em Atos começa a ficar muito interessante, né? Porque a igreja começa a anunciar o evangelho além das portas de Jerusalém. Mas vamos entender então esse contexto aqui que eu disse para vocês
de que as pessoas retornaram às suas residências. Por quê? O texto de Atos, capítulo 2, verso 9 a 11, o contexto ali é de que várias pessoas vieram de várias regiões, vários judeus, né, vieram para Jerusalém para a celebração do Pentecostes. E nesse momento aconteceu a descida do Espírito Santo. E o texto diz algo muito interessante, eu quero até ler para você e recomendo que você leia na sua Bíblia também. O texto de Atos, capítulo 2, do verso 9 a 11, diz o seguinte: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Que interessante, né? Esse povo estava admirado porque eles eram de terras distantes. Muitos falavam outras línguas, mas através da ação do Espírito Santo, né, eles compreenderam a mensagem, cada um na sua própria língua materna. Não foi uma língua estranha, eles compreenderam na sua língua materna. É o que o texto diz. Aqui em Atos capítulo 2, verso 9 a 11. Olha só que interessante. Tinha gente da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, tinha gente da Frígia, da Panfilha e também da Ásia Menor, né, da região de Cirene, e por aí vai. Todo esse povo estava concentrado em Jerusalém no Pentecostes. E aconteceu que quando desceu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, muitas dessas pessoas se converteram ao Evangelho. Lembra da pregação de Pedro? Quase 3.000 batizados, né? Quase 3.000 creram naquela oportunidade. Então, essas pessoas, elas continuaram em Jerusalém. A igreja estava contida em Jerusalém. Isso talvez até facilite você entender. Se você ainda não entendeu, quando o texto diz um pouco mais adiante, no capítulo 2 ainda, o verso 42, que diz como viviam os convertidos, né? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. As pessoas vendiam suas propriedades e a fim de que isso fosse doado, né, àquele ministério, e com isso era possível tratar de mais pessoas e tudo mais. O que é o contexto aqui? O contexto é que tem muita gente dentro de Jerusalém. Imagine só esse povo sem casa, esse povo sem comida, esse povo sem trabalho. Tinha que aparecer comida para esse povo de alguma forma, esse povo tinha que ser cuidado. Daí a necessidade de vender alguns bens, vender algumas propriedades, para cuidar desse povo. Daí, infelizmente, algumas pessoas pegam esse texto e tiram ele do seu contexto para justificar de forma maldosa, né, que algumas pessoas têm que vender a sua propriedade, têm que doar o dinheiro para a obra missionária e por aí vai, né? Mas a gente vê que na realidade o contexto aqui era outro, havia uma necessidade real, as pessoas não estavam fazendo isso à toa, não, havia uma necessidade real, havia uma carência real e pontual naquele momento. E as pessoas que fizeram isso, fizeram de todo o seu coração, né? Elas fizeram isso com o coração grato, o coração alegre. Mas enfim, avançando, você então já sabe que o povo de toda essa região aqui, eles estavam permanecendo em Jerusalém. Mas agora, com a perseguição relatada aqui em Atos, capítulo 8, verso 1 em diante, acontece o contrário. Esse povo que veio da Mesopotâmia, Capadócia e todas essas regiões, eles começam a retornar para suas casas. Que maravilha! Porque agora eles vieram, muitos deles agora estão cheios do Espírito Santo de Deus. A melhor coisa agora é o quê? Esse povo voltar para sua casa e no caminho eles anunciarem de Cristo Jesus. Por onde eles passarem, eles falarem de Jesus. Deu para você entender como foi maravilhosa, do ponto de vista divino e missionário, essa perseguição? Porque esse povo se espalhou, a igreja agora começou a ir aqui por toda essa região pregando o evangelho. Inclusive depois, né, textos para frente aí, você vai ver a conversão de Paulo, e Paulo começa as suas viagens missionárias, né? E Paulo passa por toda essa região, Paulo visita a Grécia, ele visita Corinto, né? Depois, na sua última viagem missionária, né, ele vai até a Roma também, e por aí vai, né? Então toda essa região aqui começa a conhecer a palavra de Deus por causa desse fato de Atos capítulo 8. A igreja se espalha, a igreja sai de Jerusalém.
Mas antes de nós passarmos ao próximo slide, eu quero que você observe que eu estou fazendo um quadradinho aqui no mapa, desenhando mais ou menos assim a região de Jerusalém, e um pouquinho para cima aqui nesse quadradinho, ó, seria o que é também chamado de Samaria, né? A região onde estão os samaritanos. Então, a gente vai observar que Filipe sai daqui e vem para cá. Ele sai da Judéia e vai para Samaria. Mas vamos agora ao próximo ponto da nossa aula. A proclamação do Evangelho. A igreja agora assume a todo vapor a sua superior missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. O mundo perdido e caído precisa conhecer Jesus, e este povo agora disperso tem a boa notícia para a salvação de todo aquele que crê. Que maravilha! Então a igreja agora está avançando, entendendo o seu propósito. E é justamente esse o nosso primeiro ponto aqui, desse outro tópico. Eles pregavam por onde eles passavam. Olha só que interessante, ainda em Atos capítulo 8, do verso 4 ao 8. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então aquele povo está retornando para suas residências, eles vão pregando a palavra, eles estão sendo dispersos, saindo de Jerusalém, pregando a palavra de Deus. Enquanto isso, um homem chamado Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, por onde passavam os discípulos de Jesus, pregavam a palavra de Deus. O principal nome neste momento é Filipe, que foi até Samaria anunciar o poder de Deus, e maravilhas aconteceram. Se você tem lido já a Bíblia, você vai perceber e vai se lembrar que havia uma diferença aí entre os samaritanos, e os israelitas. Eles não se davam muito bem, por isso eles estavam lá na chamada, até pouco tempo, de região do norte. Os samaritanos não se davam com aqueles judeus ali de Jerusalém. Por quê? Por causa da sua diferença em relação à crença, adorar em cima do monte, adorar no templo. Lembra da pergunta da mulher samaritana a Jesus Cristo? Lá em João, se eu não me engano, João capítulo 4. Jesus responde para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou. E é verdade, porque Filipe começa a pregar entre os samaritanos. Jesus foi recebido também entre os samaritanos. Jesus levou a sua palavra, a sua mensagem também aos samaritanos, e não poderia ser diferente com a igreja. Por que a igreja ainda não havia ido até os samaritanos? Ela deveria cumprir esse papel. Mas só para refrescar sua memória quanto aos samaritanos. Os samaritanos se auto-intitulavam o verdadeiro povo da aliança, seguidores de Abraão e Moisés. Eles não se davam com os judeus. Seu monte sagrado era Gerizim e não o Sinai. Eles aceitavam somente o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros ali da Bíblia, como escritura. Então havia essa diferença, essa rixa entre samaritanos e judeus, talvez o que fez com que muitos judeus cristãos já não saíssem de Jerusalém para ir pregar entre os samaritanos, mas a perseguição forçou com que essas pessoas saíssem de Jerusalém e alcançassem também os samaritanos. E, inclusive, através da conversão de muitos samaritanos e maravilhas acontecendo entre samaritanos, ficou ainda mais claro a intenção de Deus de reunir todo um povo para si. Não um povo selecionado, mas todo um povo, um povo diverso diante da tua presença, que inclui, inclusive, samaritanos, também judeus e gentios. Através, então, da pregação de Filipe e a ação do Espírito Santo, é selado o trabalho iniciado por Jesus. Fica claro que o Evangelho está além da briga entre judeus e samaritanos. Deus está reunindo o seu povo que o adora em espírito e em verdade. Daqui a pouco, agora mesmo, nós vamos observar aqui um mapa da viagem de Filipe. Vamos aqui olhar para Jerusalém. Então a igreja está toda concentrada em Jerusalém. O povo começou a ser disperso, como eu já expliquei para vocês, mas Filipe resolve pregar aqui na região de Samaria. Filipe então vem para cá. E é esse trecho aqui do texto, dos versos 4 até o verso 8 que nós lemos, que acontece essas coisas na região de Samaria aqui, ó.
onde muitas pessoas são curadas, né? Leprosos, pessoas são libertas de espíritos imundos e por aí vai. Então, Filipe vem e faz essa viagem. Depois também os apóstolos, Pedro e João, também vêm para cá e eles impõem as mãos sobre essas pessoas e eles recebem o Espírito Santo. Mas depois disso, Filipe ele retorna para Jerusalém. E aqui em Jerusalém, o texto diz para nós um pouco adiante, que Filipe, depois de já ter conhecido aqui em Samaria Simão, de Simão ter convertido, Simão o mago, que eu também vou abordar esse assunto com vocês mais para frente, mas ele retornando para Jerusalém, aqui ele tem a visão de um anjo. Vou desenhar uma asinha aqui. Ele tem a visão de um anjo e esse anjo diz que ele tem que se direcionar a caminho de Gaza. Gaza aqui, o nome provavelmente não soa muito estranho para você, você já deve ter ouvido muitos noticiários aí falando sobre a faixa de Gaza, lembra? É essa Gaza aqui mesmo, a faixa de Gaza está nessa região aqui. Daí então, Filipe, como obediente, né, a Deus, ele vem em direção a Gaza. E no meio do caminho, então, o texto nos relata que ele encontra o eunuco etíope. E esse eunuco etíope, ele recebe a palavra de Deus, ele está lendo lá a mensagem do profeta Isaías, e ele pergunta a Filipe. Filipe então faz uma exposição para ele, aponta aquela escritura para Jesus Cristo, esse eunuco se converte, e o texto diz que depois eles não se encontraram mais, porque o eunuco seguiu o seu caminho, né? Ele deve ter ido para a Etiópia, provavelmente, né? E ele vai lá para a África, e ele indo para lá, ele com certeza pregou, né? Já levou a mensagem de Cristo a todas aquelas pessoas ali daquela região da África. E Filipe, então, ele de forma milagrosa, ele é levado aqui para Asdod, né? Como diz aqui no mapa, ou também algumas versões de Bíblia fala em Azoto, tá? E depois fala que Filipe, ele continuou pregando aqui, ele subiu pregando até Cesareia, toda essa região aqui, Filipe andou pregando. Então, olha, gente, que maravilha que está acontecendo. Além de todo esse povo disperso, a igreja de Jerusalém, ela sai aqui desse contexto de Judéia, Jerusalém, e ela começa a pregar, de fato, em toda a Judéia e em toda a Samaria. Que bênção, né? A pregação do Evangelho avançando cada vez mais. Em segundo lugar, então, nós observamos que o Evangelho ele desbanca o misticismo. Porque, a partir do verso 9, eu não vou fazer a leitura inteira, para o nosso vídeo não ficar tão longo, mas você faça a leitura, por gentileza, do verso 9 até o verso 40, que é o final aqui do capítulo 8, faça essa leitura, e você vai perceber que a partir do verso 9, Filipe encontra um homem chamado Simão, que era um mago, sabe? Era um homem assim muito conhecido, uma figura admirada naquela época. E ele então prega para esse homem, e esse homem percebe que a palavra de Deus, o agir de Cristo, o poder do Espírito Santo, não era mágica, não era misticismo, não, sabe? Era poder de Deus, era realidade, estava acontecendo diante dos olhos desse homem, e ele também se converte. Então, na sua rota de pregação, Filipe encontra Simão, uma figura admirada pelos samaritanos. Ele impressionava o povo por causa das suas artes mágicas, porém, ao se deparar com o verdadeiro poder de Deus, ficou fascinado e se rendeu ao Evangelho. Então o povo ali, muitos samaritanos achavam que aquilo que Simão fazia era o máximo, né? Mas na verdade, eles que não haviam ainda conhecido o poder do Evangelho, o poder da ação do Espírito Santo de Deus. Filipe, então, está anunciando o reino de Deus no poder de Deus. Não é entretenimento, não é enganação, é o poder de Deus. Enquanto Simão buscava a glória para si mesmo, né? Filipe atribuía a glória ao Senhor. Filipe continuava pregando o puro evangelho. A sua mensagem permaneceu fiel e os resultados também o acompanharam, né? Muitas conversões, pessoas sendo libertas, milagre de Deus acompanhando. Gente, isso que aconteceu com Filipe é o que continua acontecendo nos dias de hoje, quando as pessoas se colocam à disposição do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama, primeiramente, para sermos fiéis na transmissão do Evangelho, fiéis na pregação da sua palavra genuína, como arautos, de fato, aquele que leva a mensagem do Rei até aquele que tem que ouvir a mensagem do Rei, sem adulterar a mensagem do caminho. É essencial que nós preguemos o simples Evangelho, que nós preguemos a verdade de Cristo, o Evangelho, a boa notícia, sem acrescentar nada, sem querer agregar coisas à palavra de Deus, não é necessário isso.
né? Porque a gente vê aqui que o próprio misticismo ele é desbancado pela verdadeira ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja ela não precisa ficar reinventando a roda, querendo fazer coisas para atrair as pessoas. Não, o que atrai as pessoas de fato, o que leva pessoas à conversão, o que leva as pessoas a Jesus é a pregação da palavra. A palavra de Deus ela é insubstituível. Então, se nós pregarmos a palavra de Deus com fidelidade, nós estamos no caminho certo. E Filipe sabia disso. Filipe estava fazendo isso de forma maravilhosa. Mas o terceiro e último ponto já da nossa revisão é que o evangelho chega ao primeiro gentio aqui nesse contexto. Nós vamos observar, como eu disse para vocês, que Filipe ali, depois que ele sobe a Samaria e retorna para Jerusalém, ele recebe o pedido que ele fosse ali para a região de Gaza e ele se encontra com o eunuco etíope. Eu vou ler para você um trecho aqui só desse texto também, tá bom? O verso 35 até o verso 38 que eu vou fazer a leitura. Então Filipe explicou, no caso aqui para o eunuco, né? E começou com esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a mensagem de Deus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, até aqui, a igreja ela já rompeu com os limites de Jerusalém, aprendeu que não há motivo para separação de judeus e também samaritanos, e agora ela vai de encontro à continuidade da sua missão completa, que é pregar o reino de Deus também aos gentios. Filipe, então, é direcionado por um anjo de Deus a se encontrar com o eunuco etíope, que lê o texto, né? Ele estava lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8, o que dá indícios, né, que ele era uma pessoa temente a Deus de fato, ele queria conhecer a Deus. Mas ele precisava compreender o que estava sendo dito ali naquele texto. Filipe, então, trata de explicá-lo que Isaías está falando do Messias e que o Messias era o Senhor Jesus Cristo. Ao crer e ser batizado, o eunuco segue o seu caminho, provavelmente anunciando a todo o seu povo sobre Jesus. Aquele eunuco, ele provavelmente, né, pelos estudos que os estudiosos falam, é que ele provavelmente era uma pessoa muito importante lá na sua região, pelo fato de ele ser eunuco, né, ele estar ali de viagem e tudo mais. Todo o contexto dá a entender que ele era uma pessoa muito importante na sua terra, o que provavelmente pode ter favorecido também com que ele anunciasse o evangelho de Cristo lá entre os seus também. Deus usou o eunuco para mostrar que o evangelho é para todos e aqueles que recebem o evangelho também são recebidos por inteiro, não com acepção como acontecia no judaísmo. Como eunuco, seus direitos de adoração eram marginalizados, pois um eunuco não podia entrar no santuário interno do templo ou oferecer sacrifícios, de acordo com Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. Visto que os eunucos também poderiam não ser circuncidados, eles jamais poderiam ser inteiramente judeus. Em uma nota muito mais positiva e na condição natural da Núbia, ele provavelmente seria um indivíduo negro e de outro grupo étnico, entrando como parte da missão universal do reino. Portanto, isso também mostrava que o evangelho é para todas as pessoas e trata igualmente a todos. O homem deveria estar emocionado, pois haviam negado a ele a circuncisão e o reconhecimento como um prosélito completo por ser um eunuco, mas agora, finalmente, ele se torna um membro aceito do corpo cristão. Que interessante, né? O eunuco ele era aceito dentro do judaísmo, mas de forma parcial, justamente por ser eunuco. Eu não expliquei o que é um eunuco, né? O eunuco ele era uma pessoa que tinha a condição de, geralmente, mutilação
dos órgãos genitais, né? O que favorecia o crescimento, né? Dentro ali das organizações, dos sistemas de governo, porque como eles não tinham uma dedicação aos relacionamentos, né? Afetivos, essas pessoas se dedicavam muito ao trabalho, com muita fidelidade ao trabalho. Então, pelo fato de ser eunuco, né, ele não era aceito de forma completa ali dentro do judaísmo. Porém, quando ele é recebido como corpo de Cristo, não, ele é recebido por inteiro, né? Porque de fato o Senhor Jesus Cristo ele tem o interesse de fazer uma obra completa em cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo ele não faz uma obra pela metade, ele não nos recebe pela metade. O Senhor Jesus nos recebe por inteiro. Por isso, toda essa alegria, com certeza, aí do eunuco em conhecer a palavra de Deus, conhecer de fato ao Senhor Jesus. Então, pessoal, nós vamos aqui a esse mapa. Esse mapa ilustra aqui a situação de mais ou menos ali o fim do 3º século já da era cristã. Toda essa região aqui, demarcada em roxo, nessa linha, ela demonstra aqui a influência ali do Império Romano, né? Sobre o governo Diocleciano do ano 300. Mas principalmente aqui nessas áreas coloridas, ó, aqui já está a influência do cristianismo, né? Como o cristianismo já chegou a toda essa região, como o cristianismo influenciava já muitas pessoas já conheceram a palavra de Deus. Esse povo que antes estava contido aqui apenas em Jerusalém, né? E depois Paulo, como eu disse para vocês, inicia a sua viagem missionária, ele passa por toda essa região, Paulo ele sai pregando por aqui e tudo mais. Lembrando que os confins da terra até então para esse povo era aqui, tá bom? Aqui eram os confins da terra, ó, à esquerda, nessa seta aqui, ó. Essa região aqui, ó, já era aí os confins da terra. Chegasse aqui já era os confins da terra. Eles não tinham uma noção ainda, provavelmente, de América do Norte, América do Sul, não tinha ainda essa concepção que nós temos hoje. Então, na cabeça deles, imagina a felicidade, né? Nós estamos alcançando, de fato, os confins da terra com a palavra de Deus. Tudo isso por causa de uma perseguição permitida por Deus. Mas já concluindo, com a perseguição permitida por Deus, a igreja assumiu por inteiro a sua responsabilidade recebida de Jesus em Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, a grande comissão. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, desde aquele tempo, a igreja continua crescendo em fé, número e obras, graças a Deus, né? É dever, portanto, de todo cristão continuar esse legado pregando a tempo e a fora de tempo. Ainda nós temos essa responsabilidade de fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido em todas as nações. É necessário continuar pregando o Evangelho. E para facilitar a sua reflexão e ajudar na sua reflexão sobre a aula de hoje, essa importância dessa perseguição permitida por Deus, que fez com que o povo anunciasse o Evangelho de Deus, e com isso toda aquela região ouviu falar de Jesus, e inclusive o Evangelho chegou até nós. Então isso foi muito importante, que essas pessoas falassem do Evangelho. E Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, nos lembra mais uma vez dessa importância. Como, porém, invocarão aquele de que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Muito bem. Aqui então, eu já finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que você consiga ter anotado aí todo o conteúdo, que esse conteúdo tenha sido abençoador para a sua vida. A minha oração é que você a cada dia mais ame a palavra de Deus, a cada dia mais você se importe com a palavra de Deus, que você se deleite na palavra de Deus como a sua forma também de louvor a Deus. Porque quando nós conhecemos a mensagem, conhecemos as Escrituras, nós louvamos a Deus, nós estamos mais propícios a fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela está descrita aqui na sua palavra.
Né? Há muita gente que anda quilômetros e quilômetros. Eu vou ouvir um profeta, que o profeta vai revelar o meu CPF, ele vai revelar a minha vida. Não, a revelação maior que nós precisamos está aqui. A revelação completa e verdadeira é a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. Então, aproveite os tempos de estudo, se esforce para estudar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa aula, compartilhe com mais alguém, abençoe a vida de alguém. Deixa aqui também um comentário, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Eu não recebo nada até então, a não ser as bênçãos de Deus para poder fazer essa aula, tá bom? E dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho para poder fazer, mas eu fico satisfeito com os resultados, né? Os frutos na vida de vocês. A única coisa que eu te peço então é que você ore a Deus, aproveite essa oportunidade e que você abençoe outras vidas também compartilhando, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu volto na próxima aula, permitindo o Senhor.